Crente com deficiência cognitiva, essa é boa. Ah, mas querendo, gente, só um instantinho. Gente, crente é gente, e problema cognitivo acontece com gente. Acho que é normal, é uma falha normal. Entende? E aí o que acontece? O problema é que é o seguinte, vamos lá. Vocês me ouvem falar de uma ignorância sabida, certo? Eu, por exemplo, admito que não tenho condições de discutir vacina e cloroquina. Mas tem gente que acha que pode, mesmo sem ter formação na área. Eu, por exemplo, não consigo entender algumas decisões do STF, mas os profissionais do direito, olha, essa linha que eles seguem é assim, assim, assim. Eu estava conversando com um amigo meu, né, que é advogado, olha, a linha que eles seguem é essa, essa e essa. A que você está pensando é uma outra linha, essa, essa e essa, que era comum numa geração passada. E aí o que acontece? Mas para mim é absurdo, porque para mim é o seguinte, vale o que está escrito, né? Se está dizendo atirei o pau no gato, quem atirou o pau no gato? Eu, né? Atirou o pau em quê? No gato. Para mim é assim. Mas, né, segundo fulano, segundo Beltrano, segundo Cicrano, tal. Então eu tenho essa minha ignorância sabida. Só que tem gente que não sabe que não sabe. Tem gente que acha que sabe. E aí, essa é a parte complicada. Como é que você vai explicar para uma pessoa que tem problemas para compreender algo, que ela tem problema se ela acha que não tem? Se ela acha que você que tem problema? Como é que você vai explicar para alguém que não resolveu um trauma do passado, se ela acha que ela está bem resolvida? Tanto que se você falar para ela procurar um terapeuta é coisa de maluco. Então você vê que assim, ela já tem preconceito, só que ela não sabe que tem preconceito. Por exemplo, os mais antigos aqui devem lembrar que eu venho de um tratamento de depressão, 5 anos, irmãos, de terapia. 5 anos. No ano retrasado que eu parei de usar ansiolítico, e no ano passado que eu parei de usar antidepressivo. Só Deus sabe o que eu ouvi de muita gente. Você vai pensar, sério, desde o demônio, pecado, falta de fé, um monte de troço. Como se, por exemplo, o demônio precisasse usar apenas alguém com transtorno de humor. Eu, por exemplo, se eu fosse o demônio, eu preferia usar alguém que está com saúde top para fazer mais maldade. Tá dando para entender como é o negócio? Aí o que acontece? Mas, graças a Deus, não sou o demônio, entende? Qualquer semelhança é coincidência, não tem nada a ver com isso. Mas o que acontece? Parecer com Jesus é mais difícil. Mas assim, por exemplo, aí a questão de pecado. Tá, o cara que diz que eu estou passando por um vale de depressão por causa de pecado, que fofo, ele não peca não, né? Nem um tantinho assim. Tá dando para entender? Aí a pessoa que diz, não, porque se a pessoa está passando por isso, né, é por falta de fé. Vai vasculhar a vida da pessoa para ver se ela tem tanta fé assim. Entende? Entende? Ou seja, eu, por exemplo, não tinha fé para lidar com a depressão. E a pessoa que me julgava não tinha fé na hora do tiroteio. Eu passava pelo tiroteio para a igreja. Entende? E a pessoa nem em casa conseguia ficar direito. E agora, para entender? Aí observa bem, então eu não tenho fé, ela tem. Mas você percebe que é o seguinte, aí você vai passando por isso tudo. E aí o que acontece? Se eu entrasse nessa, talvez eu ficasse na estatística dos pastores que sofrem sozinhos e se matam. Porque chega uma hora que você não aguenta. Aí, por exemplo, como eu falei do PSA. Aí alguém pensa logo no dia, né, no grande dia, né, da glória, do precioso, tudo tal. Gente, eu estou pensando lá na frente. Porque imagina uma pessoa ficar sofrendo dores lancinantes, sem morfina fazer efeito. Tudo por quê? Porque não fez o toque retal. Olha a cabeça das pessoas. E aí é nessa hora que muitos de nós sofrem no ministério pastoral. Porque a gente vai para o ministério pastoral achando que todo mundo é anjo. Entende? Que todo mundo é amor, é paz, uma família, sem qualquer falsidade, né? Gente, pelo amor de Deus, gente. Você acha que não vai ter um cara frouxo que fala mal de você pelas costas? Você acha que não vai ter um camarada marrento, entende? Que quer controlar você? Você não acha que vai ter aquele membro que ele sabe tudo que a igreja precisa, mas não mete as caras para ser pastor? Você acha que não vai ter esse negócio?
Você acha que não vai ter, por exemplo, o levita? Eu sou a estrela. Quando eu chego, até Deus levanta do trono para louvar. E aí pensa bem o seguinte: não fala aqui, não fala, entende? Não fala. Mas aqui dentro é assim: sem mim nada podeis fazer, entende? Aí o quê? Então, por exemplo, eu não vou muito longe. Conta-se que um determinado pregador, ele estava diante de um auditório lotado. E ele falou assim: Deus precisa de mim nesse tempo. E aí a coisa começou a degringolar. Mas aí nessa situação, o bom é que pelo menos ele assumiu, o ministério dele continua, mas não é mais a mesma coisa. E aí diante desses lances aí, gente, crente é gente. Assim como tem diabetes, como precisa, por exemplo, fazer atividade física, beber água, assim, nós não somos fantasminhas dentro de um corpo, nós somos um todo. E esse todo, por exemplo, lembra do que a gente falou lá atrás? Não, foi pela live, quando a gente falou sobre o culto racional, a transformação do entendimento, que não é apenas o aspecto cerebral, mas é a atitude, é você por inteiro. Quando você olha para pecado como algo que ofende a santidade de Deus, por mais que você sinta prazer ao pecar, não é aquele prazer. Agora, quando a sua atitude é do tipo, já viu aquelas pessoas que falam assim: não, pecado é bom. Não, ele não é bom, ele é prazeroso. Porque se for assim, a pedra de crack é boa. Ela não é boa, ela causa prazer, mas ela não é boa. Se fosse boa, não faria o estrago que faz. Entende? Assim, aí às vezes a percepção da realidade da pessoa, por isso que às vezes você está pregando um negócio, o cara está entendendo o outro. E aí às vezes tem o cara que ainda fala assim: tá vendo, Natália? O pastor falou aqui, não foi para você. E reparou não, que ele te olha meio torto, ele não vai com a tua cara não. Aí o que acontece? Olha como é que aquilo já causa uma impressão na cabeça da irmã. E o outro vai para casa, come aquela macarronada tranquilo, mas já lançou o veneno. E depois eu não sei porque está todo mundo saindo da igreja, entende? Mas ele não percebe que ele, assim, é templo do Espírito Santo, mas aluga a boca para a temporada. Entende como é que é o negócio? Entendi. Então ninguém quis ficar na igreja. Como o líder já estava sabendo dessa coisa, cara, se Jeová passou a vassoura, agora chegou Jeová com o vassourão para levar você. Mas percebe a questão da interpretação? Ou seja, o líder, em vez de ele, aí entra a questão do mecanismo psicológico de defesa, chamado projeção. Aí, observa bem, o cara lê a Bíblia, ele canta louvor, mas ele entende que os problemas que existem não tem a ver com ele, é o outro. Entende? É o outro. E aí nisso é o seguinte: não sou eu que estou perdendo qualidade, é o povo que está ficando exigente. Não sou eu que sou grosseiro, é o povo que é sensível. É a coisa mais ou menos assim. E isso, gente, é psicológico. Entende? É espiritual, sim, mas se o cara não entender, porque a pregação ela passa pelo consciente. A pregação passa por aquilo que você pensa. Agora, e o que está acontecendo com você inconscientemente? Você pode ser um baita de um pregador, mas se você for arrogante, você transmite isso. Entende? Se você vive na defensiva, achando que ninguém gosta de você, uma pregação dura, você já vai entender que o pregador não gosta de você. Ou seja, você vai, de repente, pregar num lugar, o cara está te olhando de cara feia, às vezes o camarada brigou com a mulher. Mas tu fala assim: olha o diabo usando o cara para implicar comigo. Você entende? Assim, se a gente não resolver essas coisas, eu não estou dizendo, não estou tirando aqui a responsabilidade do diabo, tá? Só que assim, o diabo ele está fazendo porque ele está encontrando espaço. Então, quanto mais saúde a gente tiver, física, emocional, mental, espiritual, melhor. E às vezes o pessoal é muito crente, mas é cabeçudo, entende? Ou não cuida da saúde física, ou sei lá, qualquer área. Daí a importância da ciência, entende?